Bom, bem-vindo a mais uma área VIP. Hoje eu estou com essa pessoa incrível, uma profissional maravilhosa, Yara. Primeiro nós vamos olhar, eu vou olhar o cabelo dela e já separar os produtinhos, né, que nós vamos utilizar. E logo mais a gente volta com o nosso delicioso bate-papo. Pode ser, Yara? Pode ser, perfeito. Yara, me conta uma coisa. Tem tratado do seu cabelo? Não, ultimamente não. Não? Não. Cabelo bem fininho. Você já me falou que tem tinha química, Sim. né, de mechas e tal. Então, beleza. Nós vamos fazer um tratamento da linha Ultra Lumine para poder devolver mais brilho para esse cabelo, dar uma selada nessa cutícula, deixar ele como renovado, digamos assim. Por conta das químicas que você tinha, nós vamos utilizar também a ampola de reconstrução, tá? Então, nós vamos fazer um tratamento completo. Já usou algum tipo de aparelhos no tratamento? Nenhum. Nenhum? Nenhum. Então, vai ser a primeira vez? Vai ser a primeira vez. Então, vamos lá, que logo mais também a gente posta os resultados, né? Show! Vamos lá? Pode vir, ô Yara, por favor. Gente, que chique. Pode sentar. Só um minutinho que eu vou pegar a toalha pra preencher. Ai, meu Deus do céu. A vida que eu sonhei, gente. De vez em quando a gente tem que se permitir a fazer alguma coisa diferente. A água tá boa? Tá bom. Sabe que quando eu faço as edições, o meu trabalho é todo em casa, né? Home office. Aí, hoje eu dei conversando com uma amiga, tava vendo, ela tava no pós-operatório e tudo mais, eu mandei mensagem, conversando, ela pediu. Eu falei, amiga, de tarde eu tenho um compromisso pra ir. Aí depois eu fiquei conversando com ela, fiquei pensando, gente. Aí eu pensei, amiga, olha só, tem um compromisso, certo? Eu disse pra ela, mas é um compromisso onde eu vou mais descansar do que trabalhar. Aí eu pensei, nossa, a pessoa tem que marcar um compromisso fora de casa pra descansar. Menina, né? Quando a gente trabalha em casa, a gente não descansa, assim, né? Tipo, lógico que tem os momentos que, né, que eu nem ligo o computador, nem passo perto. Mas são poucos. E é aquilo, tu recebe uma mensagem, às vezes, de uma cliente, era tal coisa, daí aí eu fico, não, deixa eu lá, já vou ver. Já vou resolver, né? Já vou resolver isso de uma vez, o que eu consigo. E quando eu não tô em casa, não tenho o que fazer. Então como é que pode, né? Você sabe que tem dia, por conta, assim, dos produtos, do site, eu fico em casa. Você acredita que eu sento, na hora que eu assusto, já tá de noite. Gente, que loucura, né? Passa muito rápido. Em casa o tempo passa diferente. Que nem meu marido também trabalha em casa. Então, nós os dois são home office. Ele trabalha no quarto, eu tenho na sala. E porque eu não consigo, tipo assim, ali onde a gente mora agora, até nem teria espaço, mas não fiz muita questão. Não dá mais trabalho assim? Porque na verdade, assim, o trabalho dele é diferente do meu, né? Então ele faz algumas, daí ele fica lá, e daí eu gosto de ficar quietinha no meu cantinho lá, sabe? Aí, mas a gente tá sempre ali junto, né? Sempre conversando, sempre falando. Aí, mas assim fica melhor. Então a gente acaba ficando muito em casa, né? Eu ainda saio mais, que daí tem os ensaios, vai pro estúdio, faz externa, enfim. Aí acaba ficando mais corrido, mas se não é só em casa mesmo. Mas a gente já trabalha assim em casa, vai fazer 10 anos já. Então a gente já tá acostumado. Nem consegue mais trabalhar de outra maneira, né? Não me vejo mais trabalhando de outra forma. Então, assim, a gente já tem a rotina alinhada, né? Mas quando fica... Porque a gente tem semanas e meses que são mais frenéticos que outros, né? Sim. Então, que nem agora, essas últimas semanas, tem sido bem corrido. Aí eu vi, meu Deus! Aí eu pensei... Aí hoje, por isso que hoje eu pensei, nossa, olha só, né? Que bom, porque se eu não estivesse aqui, eu ia estar sentada editando. Eu, de noite, tomar remédio pra conseguir dormir por causa do braço. Dói também, né? Repetitivos, né? Meu Deus, pensei, olha só que benção. Tudo bem no tempo certo, né? Bem, mas é engraçado, né? Como que... Eu não sei você, mas tem dia que eu já fiquei
uma semana trancada dentro de casa. Ainda brinquei que o Cássio me colocou em cárcere privado. E aí eu falo assim, eu vou descansar. Eu não tenho forças nem pra sair de casa pra descansar. Eu falo, não, eu vou ficar quieta. Vou ficar quieta. Trabalhar em casa não é moleza. Não. Até no começo, assim, a gente estranha bastante. Tem o bônus, né? Tu vive a primeira fase do bônus e aí depois vem o ônus. É muita coisa pra lidar. Sim. Mas depois tu alinha e vai embora. Sim. Tá tudo certo. É que nem trabalhar com o marido, né? Tem pessoas que não trabalham e pensam, meu Deus, gente, eu não conseguiria, eu acho. Tu consegue sim. Depois que alinha, no começo às vezes dá umas faísquinhas, mas depois alinha e vai embora. É tudo... É que as pessoas às vezes não sabem diferenciar o profissional do pessoal. E tem que ter essa... E é sempre aquela... É a harmonia, né? Não é uma... A conversa, sempre. Uma conversa. Tu vai conversando, aí ajustou. Dali a pouco vai indo dali pra frente. O que eu noto muito é que as pessoas pensam que... eu conversei com a fulana, eu conversei com o fulano. Sim, quando? Tem 5 meses que vocês conversaram. Isso não é nenhuma conversa, né? Faz 5 meses que vocês alinharam. Isso aí é uma coisa que tem que estar sempre falando, gente. Tem que estar sempre conversando. E ainda mais se tratando de trabalho, as metas têm que estar sempre sendo revistas, né? Sempre. O plano ali tem que estar sempre sendo revisado. Falando sobre isso. E senão cai no esquecimento. É o tal do que tu foca expande? É isso. Porque viver no Brasil já não é assim, né, amiga? Tá. Tá uma benção. Parabéns pra nós. Nossa Senhora. Ai, é um eita atrás de eita. Nossa, tá. Olha, não sei. Não é muito animador as projeções, né? Não. Mas é aquele negócio, se a gente olhar só pelas projeções, a gente não faz nada? Não. No dia a dia, é a gente pela gente. É nós e Deus. Não tem outro jeito. Nunca teve nenhum político na nossa mesa depositando. É a gente pela gente mesmo. E esses dias eu fui lá na Sandra pegar produto, né? Aí eu olho assim e falo, Sandra, socorro, Sandra. Caixa até o teto, né? Sim. Aí esses dias eu tava lá pra gente organizar espaço pra mais uma remessa. Aí, quando foi ontem, é bem engraçado isso, né? Ontem a gente ouviu no jornal, ouviu alguma coisa, que as projeções, não sei o quê, Eu falei, gente, ou eu sou muito louca em arriscar, ou o povo que é muito doido em não fazer nada, né? Porque sempre vai ter, sempre que eu me conheço por gente que eu empreendo, sempre o cenário não é favorável. Mas você sabe que quando eu comecei a trabalhar com fotografia também não era, né? A gente estava ali há um tempo antes do impeachment que teve, aquela coisa, e também se falava muito em crise, e também não era boa estimativa, e na época eu lembro muito assim que o que eu estava fazendo era tão pequeno ainda, né? Ainda, no caso perto de tudo, né? Mas assim, ia correndo por fora, sabe? Contra tudo isso. A crise vindo aqui e eu ia aqui, sabe? E eu sinto isso. Lógico, a gente sente assim aquela questão o frio na barriga. As pessoas estão tendo um pouco mais, as pessoas estão priorizando o básico, né? E tudo mais. E até a questão, o local que a gente vive também tem isso. Do mesmo jeito que o custo de vida é caro para mim, é para todo mundo. Sim. Né? Então, tá todo mundo atrás do seu. Então, a gente sente um pouco essa pisadinha no freio. Mas sempre tem. Sempre, a gente como empreendedor, sempre está movimentando. Sim. Vamos lá? Vamos. O que não pode é parar, né? Não pode. Meu Deus do céu. Se a gente parar... Não, é pior. Movimento é tudo. Água parada apodrece. Falou tudo. Como meu amiguinho fugiu, é só pra poder... Ai, gente. Foi pro coffee break. Bem isso. Faz parte também. Só vou arrumar aqui a toalha. Sim. Aqui. Yara, nós vamos começar o nosso tratamento, tá? Sim. Enquanto eu preparo os produtos, enquanto eu vou me organizando, conta pra gente quem é a Yara? Essa é uma pergunta, já começa assim, né? Não, desse aqui nível, bem... lá em cima. O quê, né? É uma pergunta que ela é muito profunda, né? A gente não é educado a falar quem sou eu. Culturalmente, a gente é educado a olhar para o outro, né? Não fale de você, fale sobre o outro, né? Inclusive, o meu trabalho é muito focado nas mulheres, em outras mulheres.
Então, assim, falar quem é a Yara é desafiador, como para todas as mulheres, para todas as pessoas. E é algo assim, não tem como eu começar a falar de mim sem falar de Deus. Sou muito fiel a Deus, sou uma filha de Deus. E sou uma esposa, sou uma mãe, além de mãe, fotógrafa, também sou filha, sou uma amiga, a gente é várias em uma só, né? Sempre comento com as mulheres que eu fotografo que é apenas uma faceta delas que está ali. Qual elas vão querer mostrar nesse dia, nesse ensaio, a intencionalidade que elas vão estar botando ali, qual é o propósito. Então, essa sou eu, né? Sou várias também em uma só. Uma só. Né? E além disso tudo, eu tenho uma paixão absurda pelo meu trabalho, pela minha família, pelo lazer, por momentos com a minha família, por momentos em oração. Amo ler, sou uma leitora voraz, assim, sou apaixonada por leitura, autoconhecimento, autodesenvolvimento, adoro. Também sou muito faladeira, como vocês podem ver. Então, acho que seria isso, né? Sou uma pessoa assim que... Eu lembro que quando eu comecei na fotografia foi num momento de crise na minha vida, né? De crise de identidade mesmo. Quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? Tá vendo que a pergunta, ela é muito mais... Ela é muito mais. Porque eu lembro que, na época, quando eu trabalhava de CLT, e o meu marido um dia, nós temos 2 filhos, e na época eles eram crianças pequenas, e o meu marido disse assim pra mim uma noite, Yara, qual que é teu sonho? E aquilo... Que profundo! E eu fiquei pensando assim, qual é meu sonho? Pensei, meu querido... Cheguei 7 horas em casa, tô com 2 crianças na banheira lá. Qual que é meu sonho? É poder dormir. Entendeu? É dormir. E daí eu fiquei pensando. A melhor resposta. Assim, aí ele me olhou e disse assim: porque um dia os nossos filhos vão crescer. Você não vai mais precisar dar banho neles. Você não vai mais precisar dar mamar pra eles. E daí você vai fazer o quê? Qual é teu sonho? E aquilo ficou na minha cabeça. Qual é meu sonho? Qual é meu sonho? Aí quando perguntam pra gente qual é o nosso sonho, a gente já vai pro profissional, né? Profissionalmente falando. E foi o que eu fiz. Profissionalmente eu pensei, qual é meu sonho? Então, na época, eu trabalhava de CLT, comecei a pensar, saí do CLT, aí lembrei, um dia, em oração, lembrei que eu já tinha trabalhado num estúdio de fotografia como vendedora, não como fotógrafa. Eu pensei, eu acho que eu gosto disso. E eu comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar conteúdos gratuitos, entendeu? Fui pesquisando conteúdos, fui pesquisando e mandei, eu lembro que na época ele estava trabalhando, e mandei uma mensagem para ele. E eu disse pra ele, eu quero ser fotógrafa. Você já se descobriu nesse universo. Exato. Eu falei, quem que é Yara? Eu quero ser fotógrafa. E fui. E daí ele falou, então, vamos começar com isso. E daí a gente comprou a primeira câmera, eu comecei a estudar, fiz cursos. Aí, ao longo, conforme eu fui descobrindo qual era o meu sonho, eu fui descobrindo quem é a Yara. Entende? Eu fui entendendo que o meu trabalho não eram só fotos, que o meu propósito era ser uma ferramenta de autoconhecimento para quem também estivesse ali na minha frente, na frente da minha câmera. Uau! Entende? Então, assim, porque até então, se tu me perguntasse lá atrás quem é a Yara, eu ia dizer, eu sou a mãe do Eduardo e do Natan. Porque era assim que naquele período eu estava me vendo. E faz parte, tudo bem, e tá ótimo, né? Foi uma fase linda, mas... acredito que daqui 5 ou 10 anos, quando alguém me perguntar novamente quem é Yara, algumas coisas precisam mudar da resposta que eu tô dando hoje. Sim. Porque senão tá errado, senão não tá fluindo. É, né? como se você não estivesse evoluindo, exato, né? Se não estivesse se autoconhecendo, exato, e seguindo exatamente, o seu trecho. Bem isso. Que demais. Bom, você já deu o spoiler, né? Mas a gente vai voltar um tiquinho só, porque a gente tava conversando aqui, e você me contou que você é de uma cidade bem pequenininha, né? Sim. Conta um pouco pra gente, que cidade que é essa e o que fez a Yara, essa mulher 1001 facetas, sair de lá para poder vir para Balneário? Eu sou natural de São Miguel do Oeste, né? Acho que tem em torno de uns 40 mil habitantes, mais ou menos. Não sei, não sei hoje bem certo quanto tá, mas não é uma cidade muito grande, não. É uma cidade muito boa de se morar, como a gente já comentou, tem uma ótima qualidade de vida também. E morei lá por muitos anos, até, acredito que, eu lembro que quando eu tive meu filho mais velho, ele tem 15 anos hoje, a gente até veio passar um tempo aqui em Balneário, mas aí eram 2 crianças pequenas, né, e a gente não tinha rede de apoio aqui, então a gente precisava
E acabou ficando muito inviável. Então a gente voltou para lá e ficamos morando lá. Quando eu comecei na fotografia, a gente estava morando numa cidade ainda menor, que se chama Bandeirante. Ela é em torno de 11 quilômetros de São Miguel. É uma cidade muito pequenininha. E foi lá que eu comecei como fotógrafa. Ou seja, não tem limites, né? Não tem limites. Porque quando eu saí de São Miguel, eu já tinha saído do meu CLT, eu já estava estudando sobre fotografia, e quando eu fui para essa cidade menor, próximo ali de São Miguel, que foi quando eu comecei mesmo, de fato, a trabalhar como fotógrafa. E era uma cidade muito pequenininha, que me acolheu muito bem, fui muito bem recebida pelas pessoas de lá, e foi onde eu consegui ter tempo de estudar, me aperfeiçoar, e sentir, sabe, o que era o meu trabalho, o que era a fotografia. E depois a gente até, um pouco antes da pandemia, a gente voltou, saiu de Bandeirante e nós voltamos. Nós ficamos em torno de 3 a 4 anos em Bandeirante, e daí voltamos para São Miguel, um pouco antes da pandemia. E a gente sempre teve eu e meu marido, a gente sempre teve essa visão de morar aqui no litoral, né? Em vista das oportunidades, tanto para nós, para os nossos trabalhos, quanto também para os nossos filhos, né? Entendi. Dar essa oportunidade para eles de estar num centro maior, de estar mais próximo das coisas, né? Não é que é uma coisa assim que tem que ser assim. Não existe certo ou errado. Cada um sabe o que é certo para si e o que não é. O que é e bom, para nós era isso que era bom e era isso que era certo. Então a gente foi, combinou e a gente veio na cara e na coragem. Na época, ainda quando a gente veio para cá, a gente sempre comenta, a gente passou vários desafios, como toda mudança. Não importa para onde, não importa para onde estiver mudando. E não importa quanto dinheiro você tenha, qual é a tua estrutura, numa mudança você sempre vai viver desafios. Elas fazem parte do processo, dessa adaptação. E a gente passou vários desafios aqui, fizeram parte do nosso processo, fortaleceram, é quase como um teste de resistência mesmo, né? É isso que vocês querem mesmo? Qual é o limite de vocês para isso, sabe? E foi o que a gente fez, e hoje, graças a Deus, a gente vem colhendo alguns frutos, plantando ainda, não dá para parar de plantar, né? Não, a plantação, ela tem que estar sempre plantando para colher, não tem muito o que fazer, estamos aí. Você já deu o spoiler todo, né, pra gente, mas eu sei que dentro da fotografia tem um universo ali também, né? Tem. Qual é a sua profissão? O que você faz dentro da sua profissão? Hoje eu sou fotógrafa de mulheres e família, né? Logo quando a gente começa, principalmente quando, acredito que em todas as áreas, em todas as profissões, né? A gente vai fazendo um test drive nos nichos, né? Para ver o que funciona pra gente e o que não funciona. Sim. Quando eu comecei, eu também fiz isso, né? Fui fazendo vários test drive. Fotografava família. Família sempre foi, digamos assim, um carro-chefe, né? Eu sempre soube que eu me sentia, que me revigorava. Quando a gente vai fazer um ensaio, por exemplo, eu vou fazer um ensaio, não importa quanto tempo de duração esse ensaio tenha, não importa o que tem que ser feito. Eu sempre retorno para minha casa mais com a bateria recarregada e não descarregada. Olha, sabe? Que demais. Então, assim, o meu trabalho me preenche dessa maneira. Às vezes, fisicamente, eu tô cansada? Sim. Mas energeticamente, eu estou revigorada, sabe? Me revigora. Eu vou lá fazer as prévias, aquilo vai me enchendo o coração, vai me animando. Então, quando eu comecei, eu fazia fotos de família, aniversários infantis, fiz fotos de formatura, fiz fotos de casamento, fiz vários, assim, nichos, eventos sociais de empresas e tudo mais. E eu fui percebendo o que era pra mim e o que não era pra mim. Aquilo, né, que tocava o seu coração. Tão importante quanto a gente saber o caminho que a gente tá indo, ou que a gente quer ir, é saber o caminho que a gente não quer e que não é pra ir. Entende? Que profundo, né? E é verídico, né? É verídico. Quando você sabe, às vezes a gente nem sabe qual é a direção que a gente tem que ir. Às vezes a gente se encontra em alguns momentos da vida, eu tô perdida, eu não sei o que fazer. Aí, você nem sabe pra onde ir, mas se você lembrar aonde não é pra ir, você já tem um norte. Aqui não é pra ir. 50% já tá, se aqui, né, não é pra ir, então deve ser algum lugar por aqui, né? E daí vai. Então, hoje eu trabalho hoje tem sido muito forte a fotografia de marcas, né? A marca das mulheres, que elas, questão de empreendedoras, elas estão, né, cada vez mais precisando se posicionar. A questão das redes sociais também trouxe muito essa necessidade, né, de você se posicionar, porque é aquela. Eu sempre falo, fotografias são tagarelas. O que as suas estão falando? Olha, nunca tinha parado pra... Se você parar para analisar assim, uma fotografia na sua casa,
lá, seu marido, seu filho, ou na casa da sua mãe, com os seus irmãos, o que ela tá falando alguma coisa. Todas as fotografias são tagarelas, a gente às vezes só não para ouvir elas, né? Passa o olho muito rápido, não consegue parar para ouvir. E hoje é muito evidente isso, principalmente aqui nas redes sociais, né? Sim. Estamos a todo momento comunicando. Você está a todo momento absorvendo conteúdo de alguém. E ao mesmo tempo que estamos a todo momento comunicando, colocando o nosso conteúdo para as pessoas. Então, assim, se a gente não faz isso de uma maneira intencional, às vezes pessoas... Como é que eu vou colocar isso sem parecer assim... Pode ficar à vontade, pode falar tudo. Aqui o papo é bem aberto. Porque, às vezes, tudo que você, por exemplo, tem para oferecer para os seus clientes, todo esse cuidado que você tem não só com os nossos cabelos, não é só os cabelos que vocês tratam aqui, né? É muito além. Mais. Aqui elas estão vendo você mexer no meu cabelo, mas é muito além, desde o momento lá do contato no telefone. É muita coisa, entende? Aí, vocês não colocam isso nas redes. Entende? Vocês não postam, vocês não vão lá, vocês vêm de vez em quando, faz uma foto só com resultado, ou solto assim, né? Aí alguém, um profissional, que às vezes nem tem tanto cuidado e carinho e apreço e responsabilidade como vocês têm, ele ajeita a vitrine, porque hoje as redes sociais é uma vitrine da nossa loja, né? Então ele ajeita a vitrine, aí ele vai captar mais clientes por causa da vitrine ajeitada. Então, às vezes eu falo, quanto dinheiro a gente está deixando na mesa por não se colocar de uma maneira intencional e verdadeira nas redes sociais? E a fotografia é um desses caminhos, não é o exclusivo caminho. Aqui a gente está se colocando através de vídeos, né? Tem vários caminhos, e a fotografia é um deles. É um deles. Que legal. E você trabalha unicamente com mulheres... Famílias, mulheres. Na verdade, o meu foco é com mulheres e eu sempre coloco fotógrafa de mulheres e suas famílias. Entendi, que demais. Você faz aquelas fotografias também empresariais, Sim. né? Eu vi uma amiga minha fez contigo, eu achei aquilo fantástico e era o que ela precisava. Exatamente. E agora eu estou entendendo um pouco o que você está dizendo. As fotografias, elas são tagarelas. São tagarelas, elas comunicam. Ela começou, até o comportar dela, depois desse ensaio que ela fez, ela mudou. Ela se viu muito mais profissional. Ela já é uma grande profissional, mas ela se enxergou. Você acha que é isso mesmo, né? Eu captei ali a questão. Perfeitamente. Traduziu, sublime. É isso mesmo. Quando as mulheres agendam um ensaio, geralmente vem... eu tenho que fazer, principalmente quando é com a marca pessoal, né? Quando é família, aí já tem esse teor um pouquinho mais da família, geralmente gestante, aniversários, enfim. Aí fazer esse momento da família, celebrar, agora tem o Dia das Mães, né? Então, fazer essa questão. Mas quando elas vêm para a marca pessoal, que vem crescendo muito hoje, a busca pela marca pessoal, pelo ensaio, já foi chamado de corporativo, de branding, marca pessoal. Todos praticamente, muda algumas coisas, mas a essência é a mesma. Então, quando elas chegam, elas dizem o quê? Algumas, né? Não gosto muito de foto, não me vejo, não sou muito bonita, entende? Elas já vêm pontuando algumas coisas. Muito obrigada. Olha isso, gente. Olha esse cuidado. Eu falo que não é só o cabelo, gente, vocês cuidam, não. Eu falo. Olha só. Gente, eu vou tomar por vocês, tá? Fique tranquilo. Vou aproveitar. Aí, então, assim, quando elas vêm elas já vêm assim, elas já vêm pontuando os seus receios, entende? Sim. Aí a gente começa a fazer as fotos, a gente começa a falar, como vocês percebem, eu falo bastante, falo pra caramba, no ensaio também eu falo. Ótimo. Então a gente vai falando, antes já do ensaio, a gente conversa muito, questão de referências, questão daquilo que elas querem comunicar, eu faço várias perguntas para que elas coloquem em palavras aquilo que elas querem comunicar. Né, para que elas tenham clareza, porque para fazer um ensaio a gente precisa ter clareza. Eu preciso ter clareza, a cliente precisa ter clareza. E às vezes quando elas vêm, elas não têm clareza, elas só precisam, porque alguém do marketing falou que precisava, porque elas estão sentindo a necessidade, enfim. Então, Entendi. E quando elas vêm e se olham ali, já na hora do ensaio, que eu faço as primeiras fotos e mostro, elas conseguem se ver pelos meus olhos, pelos olhos pelas lentes da câmera, entende?
Porque quando elas se olham no espelho, elas estão se olhando pelo olhar delas, com o filtro delas, com as crenças delas, com tudo, com trauma, com tudo que elas viveram, entende? Toda a bagagem vai vindo assim, como se fosse lâminas na frente dos olhos, e vai indo, e vai indo. Quando eu mostro a foto delas na câmera, não tem lâmina nenhuma, não tem crença nenhuma. Eu tô vendo ela, às vezes eu já conheço, às vezes eu não conheço, mas assim, eu tô vendo ela como ela é ali na minha frente. E é isso que elas percebem. Então eu sempre falo, ninguém sai do ensaio da maneira que entra. Não mesmo. Não sai, não sai. E isso não se limita só a elas também. Porque isso vai refletir no trabalho delas, isso vai refletir na casa delas, isso vai refletir no relacionamento delas, na autoestima delas, geral. no espiritual, no emocional, em várias coisas. Em tudo, em todo. Gente, que legal, né? Eu confesso que me deu eu não tinha essa visão da fotografia, assim. Eu sempre gostei muito de fotos, eternizar memórias, né? De família ali, filho, crescimento e tal. Mas me tocou muito depois que foi uma das coisas que eu falei assim, olha, eu preciso trazer essa guria para o quadro, porque como que mudou uma pessoa, eu vou falar um simples ensaio, porque na cabeça das pessoas acabam parecendo, não, foi só foto. É só foto. É só um ensaio. E como que uma pessoa consegue mudar depois de um ensaio? Eu presenciei isso. Muda. E assim, muitas vezes nós somos muito capacitadas, tem mulheres, meu Deus, inteligentíssimas, mas por conta da correria, por conta dos desafios do dia a dia, né? A gente não repara e não se vê de tal maneira. E às vezes até se diminui. Exatamente. Depois do ensaio que essa amiga minha fez contigo, gente, a bichinha agora é um furacão. E ela é um furacão. Ela é um furacão, só que a gente vê isso. Exato. Mas ela precisava se enxergar dessa maneira. Assim. E depois desse ensaio, ela literalmente é outra pessoa. Eu ia te perguntar qual que é o lado da sua profissão que você mais gosta, né? Mas eu acho que nem... Posso colocar aqui? Posso colocar. Mas já deu todos os indícios, né? Que é você revelar quem aquela pessoa realmente é. Quem ela realmente é, exatamente isso. Até, eu sempre falo, a fotografia, o ensaio, ele não transforma a pessoa, mas ele revela para ela mesma quem ela é. Uau! Porque é isso, sabe? É como você falou, no dia a dia, a gente tá lidando com o básico do dia a dia. A gente tem a agenda cheia de trabalho, a gente tem quem tem filho, quem não tem filho tem marido, não tem marido, mas eu tenho amigo, tenho mãe, tenho as minhas coisas, tenho uma faculdade, tenho um compromisso, tenho 2 empregos, tô fazendo um bico aqui para conseguir dar conta, ou não, já tô bem estabilizada, pico, já tenho passeio de lanche daqui a pouco. Mas no dia a dia é isso, a gente não para se olhar, a gente não para se perguntar quem é você, quem é a Yara, quem é a Pri, quem é a Joana, quem é a Maria. A gente não para no dia a dia, a gente não foi educado para isso. E acaba que a fotografia, ela não te deixa esquecer de quem você é. Não. Porque você põe a foto ali, publica no Instagram profissional, publica até mesmo fotos de família, né? Aqueles momentos gostosos. E aí, sempre que você revê, te dá aquela sabe, lembrada. Olha, você é isso, você é ao muito mesmo mais. Tempo que a fotografia ela é uma cápsula do tempo, que você consegue acessar aquele pedacinho do passado, ela é uma semente do futuro. Sabe? Porque quando você, por exemplo, a nossa amiga em comum fez o ensaio, certo? Ali naquele dia, ela se viu com outros olhos. Sim. Ela se viu, talvez, da maneira que a gente já via ela há muito tempo. Entende? Ali ela plantou sementes. E ela vai colher daqui mais um tempo. Com certeza. E toda vez que, quando ela olhar para esse ensaio, ela vai ver lá quem ela era. É uma cápsula, ela leva, é um portal. Ao mesmo tempo que é um portal, também é ponte. Sim. Que leva você para trás e liga você para o futuro. Né? Quando é um ensaio de família, por exemplo. Mostra lá quando o bebê era pequeno. Mas ao mesmo tempo ele vai levar lá para o futuro. Às vezes o filho do bebê aqui da foto, olha, meu pai também foi um bebê. Olha como era meu pai um bebê. Olha, eu era a cara do meu pai. Olha, eu era a cara do meu pai. Olha isso, olha aquilo. Então assim, eu fui criada. Na minha casa tinha uma caixa de fotos enorme e ficava sempre no armário da mãe, né, no guarda-roupa da mãe. Aí era um hábito nosso de pegar aquela caixa e olhar as fotos. Gente, eu lembro assim, eu e meu irmão, a gente ria muito da moda,
né? Aham. Eu era o bebê, então eu sou a mais nova da casa, só tenho um irmão mais velho, né? Aí eu lembro assim, a gente ria muito da moda. O meu pai tinha um cabelão preto, a minha mãe. Aí, então assim, era um momento, eu cresci com isso. Era um momento feliz da minha família, onde a gente ria junto, sabia história, conhecia história. A minha avó, por exemplo, a minha avó paterna, eu só conhecia minha avó paterna através de fotos. Porque ela faleceu logo depois de eu ter 1 ano de idade, então tinha uma foto dela comigo no colo. Acho que era minha outra avó que estava no colo. Mas eu só tinha uma foto dela em casa ali. Eu acho que era 1 ou 2 que tinha. Então, assim, eu sabia que aquela senhora ali, baixinha, moreninha, entroncadinha, era minha avó. Olha que demais. Você acha que isso, que você está voltando assim lá atrás, né, da sua infância, você acha que esses momentos gostosos, prazerosos que você tinha com a sua família, ao redor de um álbum de fotografias, você acha que isso, de alguma forma, te incentivou no seu sonho ser fotógrafo? Ah, com certeza. Com certeza tinha resquícios já, sabe? Porque, por exemplo, a gente tinha uma câmera em casa, antigamente as câmeras não eram, né? Tu tinha que botar o negócio lá, fazer o negócio e esperar carregar. Ela fazia um barulhão, quando dava o estalo, tá pronta pra tirar foto. Era o filme, tinha filme de 24, de 36. Sim, 12. Eu acho que o máximo era 36 ou 48. Acho que era. Depois foi melhorando. Foi melhorando. Né? Aí, e assim, embora na época as coisas eram caras, né? Sim. Pra revelar as fotos, assim, não era uma coisa barata. Demorava, tu tinha que levar o filme e pegava, sei lá, 15 dias depois, 1 semana, não sei agora bem certo. E eu lembro que, menina, o dia que o pai ia buscar o filme de foto. Nossa, todo mundo ficava. Nada. Eu ficava assim, ó. Você ficava comigo. Com medo, porque eu tinha tirado foto até do casamento do Chapolin Colorado na TV, menina. Meu pai chegava com as fotos. Meu pai, né, uma alma. Não posso falar, a mãe às vezes dava uma puxadinha. Mas o pai assim, sempre passa a mão na cabeça. Mas assim, ó, tinha foto de vaso de flor, foto da minha pantufa. Então, eu botava os ursinhos no sofá e tirava foto. Aí assim, tipo, eu tirava, fazia a mãe tirar foto minha, muita foto minha. Ela comprava aquelas coisas no 1,99 de princesa, eu colocava, fazia ela tirar, sabe? Então, assim, não tenho dúvida alguma que estava muito conectado já com o meu propósito. E foi despertado quando seu marido perguntou qual foi seu sonho. Exatamente. Porque era já o seu sonho, só que estava adormecido. Só estava adormecido, exatamente. Gente, que demais, né? Exatamente. Tá vendo? Olha o poder de uma pergunta, hein? Olha o poder de uma pergunta. Agora, me conta uma coisa. Você passou a sua experiência, você nos contou quem é a Yara, você nos contou parte da sua história, que é muito íntima, né? A gente falar da nossa infância, falar de família, isso aí é muito íntimo, né? Agora, conta pra gente assim, de modo geral, dá 3 dicas, só 3, básica, mas 3 dicas que realmente vai fazer a diferença na vida daquela pessoa que tá nos assistindo, e nesse instante ela tá assim, penso em fazer fotografia, faço, não faço, não sei se é o que eu quero, ou então aquela pessoa que acabou de iniciar, ela viu que já é o sonho dela e iniciou agora, já comprou a máquina, já tá ali prontinha para poder receber os clientes. 3 dicas para essas pessoas. Eu acredito, o que eu segui e que funcionou para mim, pratique muito. O tempo todo. Tire foto de tudo. Da pantufa, de planta, do gato. Na televisão. Pratique muito. A fotografia, ela é muito justa nesse ponto. Ela não tem uma única fórmula. Uhum. Cada um de nós, se nós pegar aqui, ó, nós estamos em, sei lá, vamos supor que estamos em 5 pessoas aqui. E cada um de nós pegar um celular e fazer uma foto de um objeto. Cada um de nós vai fazer uma foto diferente. Nenhum vai fazer a mesma foto, do mesmo ângulo. Um vai pegar a composição, vai botar uma florzinha, o outro vai dizer, não, leva aqui, bota no sol, o outro vai dizer, não, eu quero na parede. Porque cada um de nós tem uma visão única. E o que eu acho bem importante dizer isso, o mundo, ele não precisa de mais cópias. Então, assim, se inspire em fotógrafos, né? Mas seja original. Pratique muito. Pratique muito para que você entenda qual é o seu posicionamento, qual é a sua visão, e isso é só com prática e com tempo, né? Tenha inspirações, mas se inspire nas pessoas, mas jamais copie, faça o seu. O mundo precisa do seu olhar, não do meu, só do meu. O meu já tem.
O mundo precisa do seu. De outro olhar. De outro olhar. Seja original, tenha inspirações, não só na fotografia, no caso, mas assim, tem alguém de referência, tanto como pessoa, como profissional, como ser humano, para que você saiba para onde ir. Uhum. Porque quando vinham as tribulações, quando vinha o desafio, quando vinha aquela pergunta assim de, ai, mas será mesmo que eu nasci para isso? Eu acho que eu não fui feito para isso. Aí você vai olhar para aquela pessoa que é a sua inspiração e você sabe que ela também passou por isso. Ela não é diferente de você. Ela é humana como você. E você, aí vai te fortalecer também, sabe? Dei 2 só até agora, né? 2. Eu falo pra caramba, gente. Mas é o que a outra, todo mundo precisa ouvir. Pode pôr o coração ali, filha. E eu acho que pratique muito. Seja original. Seja original. E tenha inspirações, né? Se inspire em pessoas que já estejam onde você almeja estar. Isso é muito importante. E seja resiliente. Porque vai precisar. Base, né? Precisa. Seja resiliente. Sabe que até esses dias eu recebi uma mensagem de um... Como é que é? Agora eu não vou me lembrar o nome dele. Lá da Angola. Uou. Ele veio pelo TikTok, eu acho. Ele me chamou no WhatsApp e pediu. Ele falou, né? Ele fez a tradutor. Aí ele usou o tradutor, né? Daí ele me pediu exatamente isso que ele me perguntou. Qual é a dica? Eu gosto muito, acompanho teu trabalho e tô pensando em fazer. Ele pediu qual é a dica. Aí eu mandei um textão, né, pra ele. Eu falei exatamente isso. Eu disse, pratique. Tire foto de tudo. Convide pessoas para fazer fotos. Convide as pessoas para você fazer um ensaio, para você sentir a experiência. Acho que uma das dicas também aqui que é muito importante é experimente todos os nichos antes de definir de fato o seu lugar. Só assim você vai saber qual é o seu lugar. Porque precisa fazer a foto lá do produto, precisa fazer a foto da pessoa, precisa fazer a foto da família, precisa fazer uma foto mais arte, então artístico, para ver se... Aí você vai saber o que é para você e o que não é. E aí, como você disse lá no comecinho, saber o que você não quer já é a metade do caminho. Já é metade do caminho. Porque daí você vai eliminando. Uhum. E quando você vai eliminando as coisas que você não se sentiu bem, não gostei, não foi uma experiência legal, seja flexível e resiliente, inclusive nessa parte, no sentido assim de faça mais de uma vez. Você sabia que o primeiro ensaio, um primeiro ensaio feminino que eu fiz foi de uma mulher e era num estúdio. E pra mim, eu vim pra casa, na época eu tava fazendo muito ensaio de família, eu trabalhava muito com famílias e gestantes e bebês. E daí já vinha a leva, né? Ela vinha gestante, aí já fazia todo o acompanhamento do bebê e fechava com o ensaio da família. E é sempre muito gostoso fotografar famílias e bebês. Não tem como você não amar fotografar bebê. Eu acho que o mais difícil é não morder aquele bebê, né? Exatamente. Mas ali, que delícia. Então, assim, eu tava... E chegou esse ensaio feminino. Eu falei, não, vamos fazer e tudo mais. Ela falou como queria, a gente fez. E eu cheguei em casa e eu comentei com meu marido, eu disse assim, não foi legal. Eu disse, não sei, senti assim, me sinto desconfortável, não é uma coisa assim muito boa. Acho que eu não vou mais fazer ensaio feminino. E continuei com a minha agenda de família e tudo mais. Acho que foi em torno de um ano depois, apareceu uma pessoa para fazer um ensaio me procurando, para fazer um ensaio feminino exclusivamente semelhante com aquele lá. Eu fiquei meio assim, né? Pensei, não, vou tentar. Uma segunda chance. Eu vou tentar, vamos ver. Vou tentar. Graças a Deus que eu fiz. Porque foi uma experiência incrível. Lógico que a Yara que fotografou primeiro para a Yara que fotografou o segundo tinha uma diferença muito boa, né? Mas assim, e é por isso que eu falo, experimente, seja flexível. Faça mais de uma vez. É como a gente comer uma comida que a gente nunca comeu. A primeira vez que a gente come, até o nosso paladar acostumar, não sei, é meio desconfortável. Sim. Aí você come uma segunda, uma terceira, e o paladar já vai afinando. Então, é bem legal falar sobre isso. Nossa, que demais, né? E assim como pessoas já te chamam, né? O seu trabalho é maravilhoso, já te chamam pedindo dicas, na hora que esse vídeo, né, for pro ar, eu vou deixar ali os seus contatos. Já vou mandar o link pra pessoa. Assista esse vídeo, tá aí a dica. E também, no link, na descrição dos vídeos, vou colocar todos os seus contatos. Quem quiser, tá, gente? Pode chamar, que eu tenho certeza que ela vai ser tão receptiva quanto ela é, porque isso é o que ela é, né? A gente não se força, né? Não dá. A gente tem que ser o que é a nossa essência. É verdade. Então, vou deixar todos os contatos da Yara aqui, ó. Vocês correm lá para poder ver o trabalho dela.
que é maravilhoso. Muito Parabéns, obrigada, parabéns muito obrigada. mesmo. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Está sendo uma experiência maravilhosa. Gente, é a primeira vez que eu tô linda com esses negócios na cabeça. Vou pra casa assim, gente. Tá cedendo a sua imagem, assim, né? Maravilhosa. Nacional, mundial, enfim, né? Amém. Porque na internet vai pra tudo. Vai pro mundo. Mas o que você tá mostrando, o que você disponibilizou, você pode ter certeza que é algo extremamente valioso, que vai ajudar muita gente. E vai dar também até um parecer para muitas mulheres, não só na fotografia, mas na história de vida, né? Exatamente. E é um bate-papo descontraído, um bate-papo bem gostoso, assim, bem leve, que eu deixo vocês assim. E depois a gente volta, né, mostrando como ficou o resultado. Mas eu quero muito te agradecer por todo esse cuidado que você teve em colocar em palavras o que está dentro de ti. Eu tenho certeza que foi maravilhoso. É só isso que eu tenho para dizer. Foi maravilhoso, foi muito bom obrigada. estar aqui. Muito obrigada. Pessoal, nós vamos agora finalizar esse cabelo. Agora a Yara vai para o ozônio para poder a gente potencializar esse tratamento, tá? Uhum. O cabelo já tá maravilhoso aqui, ó, já absorveu o produto e tudo, mas o ozônio vai dar aquela finalizada pra gente. Tá. Logo mais, voltamos com o resultado final e vamos ver, né, se a Yara gostou ou não gostou. Eu tenho certeza que ela vai amar. Eu já tô gostando assim, gente. Então esse aqui ele já faz 2 em 1, já perfuma. Nossa, dá um cheiro. Deixa tudo maravilhoso. Já tira o frizz. Já repara, as pontas já faz 1001 utilidades. E o legal é que ele também não é pesado. Então não vai deixar aquele cabelo escorrido. Sabe aquele cabelo parece que tem... Ah, é horrível. Mas... Nossa, eu sinto muito leve. Lindo, tratado. Ajustado. Ajustado. Na égua. Quase. Senhor. Olha que... Oh, meu Deus. Meu Deus. Olha isso, gente. Gostou? Então, olha, um cabelo num profissional é um cabelo num profissional. Outra coisa. É outra coisa, outra realidade. Meu Deus, vou mandar uma arte pro marido e vou dizer, eu preciso usar esse cabelo hoje. Merece um jantar. Preciso um lugar pra esse cabelo. Eu vou te virar um pouquinho só pra mostrar pro pessoal a nossa arte, né? Boa tarde. Boa tarde. Gente, que delícia! Quem é aquele cabelo? Ainda bem que eu não mostro antes, porque senão é uma propaganda, né? Aqui só mostra depois. Mas podia ser. Porque merece. Muito, nossa, tá muito maravilhoso. Tá muito gostoso ser eu agora nesse momento. Deixa eu te virar. Amei, apaixonada, fica levinho. Delícia, né? Delicioso, cheiro. Ai, gente, e ó, eu sou bem. Vou contar uma coisa aqui. Eu sou bem clica com perfume. Não sei o que é esse negócio de perfume, mas o cheiro, às vezes, a fragrância, depende. A maioria dos perfumes, eu senti o cheiro, bate o negócio aqui na hora e já não dá pra sentir mais. Então, quando eu cheirei, eu pensei, gente, nada, tá aqui ó, na minha cara. E eu não tô incomodando, zero incômodo. Que ótimo. Amei. Yara, muito obrigada, viu? Muito obrigada mais uma vez. E use o cabelo, né? Vou usar o cabelo, gente. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. E me dá licença para convidar as pessoas a vir. Vocês precisam vir nesse espaço. Eu já mencionei isso na nossa conversa. É muito além do cuidado do cabelo. Eu acho, ouso dizer aqui que a Pri cuida das nossas almas também. Vale. Obrigada. Muito obrigada.